estou impressionado com o tanto de inglês que a gente consegue aprender com esse jogo Black Myth Wukong. É um jogo excepcional que eu joguei em live no meu canal de jogos e decidi trazer aqui pra gente aprender inglês. Tem frases, estruturas, expressões importantíssimas que você precisa aprender se você quiser atingir a fluência no inglês. Então fica ligado nessa aula completa. Lembrando que eu escondo as frases enquanto eu vou tocando a cena do jogo pela primeira vez para você praticar o seu listening. Então presta muita atenção no que os personagens estão falando nas cenas e daí a gente vai abordar, a gente vai aprender a aplicar essas palavras que eu ensinar aqui, beleza? Então sem mais delongas, bora começar essa aula com o Black Myth Wukong. Let's go! Caralho! Muito bom. What took you so long? Constipation? I was nearly cooked alive in there. What took you so long? Ou seja, por que você demorou tanto? A estrutura take long a gente utiliza no inglês para indicar demorar, quando algo demora muito tempo, tá? Normalmente a gente usa essa estrutura, né, para perguntar por que alguém demorou tanto ou então mais do que o esperado, entendeu? Olha só essa frase no positivo, suponhamos, né? It took me a long time to get here, ou seja, demorou muito tempo para eu chegar aqui. Olha só meu outro exemplo. She always takes long in the shower, ou seja, ela sempre demora muito tempo no banho, mais do que esperado. Você pode fazer essa pergunta sobre o porquê que demora ou o que demora de uma outra forma. Dá uma olhada no meu outro exemplo, ó. What is taking you so long to decide? Ou seja, o que tá fazendo você demorar tanto para decidir? Às vezes a pessoa tá lá confusa, esperando para decidir. Aí então você pergunta, cara, what is taking you so long to decide? Ou então numa negativa também. A gente pode utilizar numa forma negativa. It doesn't take me long to get ready. Ou seja, não demoro muito, né? Eu não demoro muito para me arrumar, para ficar pronto, para me aprontar. Beleza? Bora seguir com a aula. That same look again. A furry coat and a pinched face. Luck's all you've got. Luck's all you've got, ou seja, sorte é tudo que você tem. Muita gente me pergunta o que é essa estrutura you've got. Significa exatamente isso, você tem, você possui, tipo, você tem um carro, you've got a car. É muito comum, principalmente no inglês britânico, mas é utilizado no inglês americano também, tá? Olha só o meu exemplo, you've got a nice car. Normalmente a gente contrai, né, esse apóstrofo VE é a contração do have. You have got a nice car. Ou então, quando a gente vai falar bem rapidinho, a gente vai falar you've got a nice car. Ou então com I, no sentido de I've got many friends here. Ou seja, eu tenho muitos amigos aqui. Eu poderia falar I have got many friends here, com o have separado do I, mas é muito comum na hora de falar bem rapidinho, a gente fala I've got many friends here. Então aqui no meu terceiro exemplo eu estou usando o we. We've got no time to waste, ou seja, não temos tempo a perder. Presta muita atenção, porque sempre quando você for falar para he, she, it, ou seja, ele tem, ela tem, aí a gente vai ter que usar o apóstrofo S e got, que seria a contração do has got. Então, para he, she, it, a gente utiliza o has got, beleza? Por exemplo, he's got a nice car, ele tem um carro legal. De novo, eu poderia falar he has got a nice car, mas normalmente a gente contrai tudo, fala assim, ó, he's got a nice car, bem rapidinho. Olha só o meu outro exemplo, she's got many friends here, ou seja, ela tem muitos amigos aqui. That same look again. A furry coat and a pinched face. Luck's all you've got. Great, another mute. Whatever. Whatever, essa palavra é muito famosa no inglês. Significa tanto faz, qualquer coisa, ou então não importa o que. Meio que para dar um pouco de indiferença, ou então quando você tem várias opções e quer falar, tanto faz, qualquer coisa. A gente utiliza essa estrutura, tá? Olha só o meu exemplo aqui, ó. Take whatever you want, ou seja, leve o que você quiser. Ou seja, você tá dando opções, a pessoa tá ali e você fala, cara, take whatever you want, leva o que você quiser, não importa, qualquer coisa, beleza? Olha só, I will support you, whatever happens. Então, eu vou te apoiar,
aconteça o que acontecer, ou então não importa o que acontecer, tá dando essa intenção, né? Essa ideia de não importa o que acontecer, whatever happens. Olha só, do you want pizza or pasta? Aí a pessoa responde, whatever, tipo, tanto faz. Tanto faz. Então, sempre quando você quiser expressar essa indiferença, ou então que qualquer coisa tá bom, ou então não importa o que, você vai utilizar essa palavra whatever. Pausa na aula só para avisar você que se você quiser se tornar o meu aluno e apoiar aqui o projeto, você entra aqui no link da descrição do English Quest, se junta aí à nossa comunidade com aulas de gramática, aula, exercício, aula de pronúncia, aula de conversação, um monte de coisa, todas as aulas de videogames aqui que a gente já fez aqui, porque nem todas estão disponíveis no YouTube, e também aulas com música. Cara, é muito massa, a comunidade do English Quest tá crescendo, tô adorando esse projeto, tá muito maneiro. Então, fim do recado é isso. Se você quiser, se você tiver interesse, entra aqui no site, lê lá o nosso site para mais informações, ou então entre em contato comigo em qualquer pergunta, beleza? Vamos continuar pra aula. Ô, Budinha! Oi, kid. You look suspicious. What kind of Yaogwai are you? You look suspicious. Olha que interessante a palavra look, nesse caso aqui, que tá fazendo o papel de parecer, de parece suspeito. Normalmente, a gente traduz o look para olhar, quando você olha para algo, certo? Só que ele também pode ser utilizado para parecer, quando se parece algo. Olha os meus exemplos. Você olha para uma pessoa e ela tá com olheira, toda com a cara amassada, e você fala assim, cara, you look tired. Ou seja, você parece cansado. Fisicamente você está parecendo que está cansado. Ou então você olha para uma menina e ela tá saltitante, dando risada à toa. Você fala, she looks happy today. Ou seja, ela parece feliz. Entendeu? Você tá olhando para ela tá parecendo ser feliz. Daí a gente vai utilizar esse verbo look. Olha só quando você quer falar para uma comida também. This cake looks delicious. Ou seja, esse bolo parece delicioso. Isso é mais um uso da palavra look, mas dá uma olhada pro uso principal e qual que é o tipo de palavra que a gente usa pro look no sentido principal da palavra. Vamos dar uma olhada na próxima frase aqui. Oi, kid. You look suspicious. What kind of Yaogwai are you? Shh. I'm looking at that Buddha over there. See his belly button? It's so big. I'm looking at that Buddha. Olha que interessante. Então aqui a gente está vendo que o look está fazendo o papel de olhar diretamente para algo, certo? E a preposição que a gente está usando com ele é o at. É muito importante quando você está olhando para algo, diretamente para algo, a gente usar o at. Então, looking at, olhando para, beleza? Então, olha só os meus exemplos. Look at the stars, ou seja, olha para as estrelas. She's looking at her phone. Ou seja, ela está olhando para o celular dela. E daí, they looked at the map. Ou seja, eles olharam para o mapa. Mas presta muita atenção, porque se mudarmos a preposição, muda o sentido da palavra, tá? Então, que nem, por exemplo, quando eu utilizo look mais for, então daí agora eu estou procurar algo. Por exemplo, I am looking for my keys, but I can't find them. Ou seja, eu estou procurando por minhas chaves, mas não consigo encontrá-las. Percebeu? Então, quando eu utilizo look at, aí eu estou olhando para algo diretamente. Look at. Agora, quando eu estou utilizando look for, aí eu estou procurando algo. Procurando por chave, procurando por um carro, procurando por uma casa, tanto faz. Look for a house, look for a car, etc. Vamos continuar a nossa aula. I'm looking at that Buddha over there. See his belly button? It's so big. Me and you, we look way smaller. Buddha? Where is it? You see no Buddha because you think no Buddha. No thought, no sight. You see no Buddha because you think no Buddha. Olha que interessante a utilização dessa palavra no, que a gente sabe que significa não, mas em alguns contextos essa palavra pode significar nenhum ou então pode significar sem, tá? É uma estrutura um pouco diferente do português, mas vamos lá, a gente vai ver bastante exemplo aqui, a gente vai entender. Olha aqui, ó. There is no milk in the fridge, ou seja, não há leite na geladeira. Mas só que se eu fosse traduzir meio que ao pé da letra, só para você entender, é tipo assim,
existe nenhum leite na geladeira, ou seja, tem nenhum leite na geladeira. Basicamente para dizer, não tem leite na geladeira. I have no idea what to do, ou seja, eu tenho nenhuma ideia do que fazer. Lógico que fica estranho no português a gente falar, né? Eu tenho nenhuma ideia. Como assim, André? Não é mais fácil a gente falar eu não tenho ideia do que fazer? É, só que no inglês às vezes é comum a gente fazer esse papel aí, colocar o no para fazer esse papel do sem, nenhum. Tipo, eu tenho nenhuma ideia. Dá para entender, né? Olha só, she saw no birds in the garden, ou seja, ela não viu nenhum pássaro no jardim. Beleza? Então, presta muita atenção, porque essa palavra no nem sempre é só não. Ela pode significar, ou melhor, fazer esse papel nesses contextos de nenhum, sem, etc. Vamos continuar a aula. You see no Buddha because you think no Buddha. No thought, no sight. I, the sacred gourmand, saw enough Buddhas before you were born. Foolish brat. You didn't see that coming, did you? Saw enough Buddhas before you were born. Olha que interessante essa palavra enough. Muita gente me pergunta sobre ela, que significa suficiente ou então bastante. Bastante no sentido de um bastante suficiente. Calma aí, vem comigo, vamos ver os exemplos que eu vou te explicar. Olha só, I have enough money to buy it. Ou seja, eu tenho dinheiro suficiente para comprar isso. Suponhamos que custa 1.000 e você tem 1.000. You have enough money. She didn't eat enough food, ou seja, ela não comeu comida o suficiente, né? Então, sei lá, às vezes ela comeu só uma porçãozinha pequenininha, ela não comeu o suficiente, certo? Mas olha só que interessante o uso dessa última frase aqui, ó. I had enough of you, ou seja, eu já tive o suficiente de você. Ué, André, como assim? Já tive o suficiente de você? Isso não faz muito sentido no português. É, eu sei, mas no inglês a gente utiliza essa expressão para dizer meio que essa ideia de cansei de você, eu já tô de saco cheio de você. Então quando você, né, tá com uma pessoa que tá te enchendo o saco e você quer acabar com isso logo, você fala I had enough of you, ou seja, eu cansei de você, já tive o suficiente de você. É uma expressão meio agressiva, claro. Mas, enfim, fica aí, ó, tá vendo? Falei que a gente ia aprender um pouquinho mais de enough, agora vamos seguir com a aula. True hearts find their path, and the Buddha is on that path. Why not worship around with true hearts, for Buddhas may light your path. Worship my hoof. Visit temples, kneel to figures, tell no black from white. That's my master. I am fed up with all these skin-deep rites. I'm fed up. Olha que interessante o uso dessa palavra fed up, que significa tá de saco cheio, ou então tá farto de algo, meio que no sentido de, nossa, cara, isso já encheu. Normalmente, tá, fed up é seguido com with, e daí mais alguém ou algo. Então você tá de saco cheio com algo, que no inglês, né, é esse with. Então, fed up normalmente vai ser seguido de with. Dá uma olhada aqui no meu exemplo. I am fed up with this bus. Ou seja, eu já tô de saco cheio desse ônibus. She's fed up with his excuses. Então, ela tá farta das desculpas dele, né? Então, ela já encheu o saco, já deu pra ela. Já tá no limite, né? They are fed up with these noisy neighbors. Ou seja, eles estão de saco cheio desses vizinhos barulhentos. Fed up é uma estrutura bem comum no inglês. Essa expressão, né? I am fed up with, é muito importante de você aprender pra demonstrar essa ideia de, pô, tô de saco cheio desse negócio. Beleza? Bora seguir com a aula. I am fed up with all these skin-deep rites. No true heart, the path is sealed. With true heart, it's revealed. Esse Buda, esse budinha pequenininho, essa criancinha, eu achava que ele era meio do mal, assim. The path is sealed with true heart, it's revealed. Olha que massa. Então, essa estrutura é uma estrutura muito importante no inglês, que é o famoso passive voice, a voz passiva, ó. Is sealed, que significa está selado, ou então, né, it's revealed, está revelado. Perceba que aqui a gente tem um padrão, né? No passive voice, a gente sempre utiliza o is ou o are, isso no presente simples, né, do passive voice, e daí mais um past participle, que é a terceira coluna, né, do verbo no inglês. Se o teu verbo for regular, a terceira coluna é só colocar ed. No caso aqui, né, sealed,
que é o verbo seal. Seal, e daí você coloca o ed, sealed. Essa é a terceira coluna dele. Porém, se ele for irregular, aí a gente precisa memorizar na tabelinha. Lembrando que eu tenho um PDF que eu utilizo para dar essas aulas e ele fica disponível lá no meu Discord. Se você quiser entrar lá no meu Discord e acessar esse PDF, fica à vontade. Dentro do PDF eu vou colocar a lista com esse past participle. Se você quiser aprender todas as conjugações dos verbos ali, né, cara, terceira coluna, etc, você precisa ter acesso a essa lista, então fica disponível lá no meu Discord, nessa aula aqui mesmo do Black Myth Wukong, beleza? Vamos continuar com a aula aqui então. Então, para você criar uma passive voice, você precisa colocar o is e o are, isso no presente simples, mais o past participle. Olha, dá uma olhada aqui no meu exemplo. The door is opened by the guard, ou seja, a porta é aberta pelo guarda. Então, ó, is opened é porque, né, alguém abre essa porta. Então a gente coloca, né, a porta é aberta. The homework is checked by the teacher, ou seja, o dever de casa é checado pelo professor. Isso tá uma forma de voz passiva. The book is written by a famous author, ou seja, o livro é escrito por um autor famoso. Olha só esse is written. Written é do verbo write. A terceira coluna dele, ou seja, o past participle é written. E daí, the picture is taken by a professional photographer, ou seja, a foto é tirada por um fotógrafo profissional. O verbo é o take, mas a terceira coluna dele é o taken. Beleza? Se você estiver me assistindo do English Quest, então é só você procurar aqui na nossa barra de busca Passive Voice, ou então voz passiva. Aí você vai achar ali todas as aulas completas em cima dessa estrutura do inglês. Ela é uma estrutura bem avançada, bem maneira de você aprender e que com certeza vai ser muito útil para sua fluência, beleza? Então, estuda mais um pouco aí se você conseguir, se você tiver tempo aí no English Quest, beleza? Vamos continuar com a aula. Cadê ele? Vamos conversar aqui com o Buda, porque a gente já achou os 4 Budas que ele pediu. Vamos ver. Chubby one, we've done the rites. Where's the path? We've done the rites. Olha só que maneiro, né? Nós fizemos os ritos. Essa frase aqui, né? We've done, mostra uma ação que tem uma relação com o presente. Isso é o que a gente chama de present perfect, ou presente perfeito no inglês. Lembrando que esse we've, ou seja, we, apóstrofo ve, é a contração do we have, tá bom? We have done. Quando a gente fala bem rapidinho, we've done, beleza? Como que a gente monta, André, uma frase no presente perfeito? Olha só, dá uma olhada. É bem simples, cara. Você tem a pessoa, I, you, he, she, we, etc. O have, ou então has, que ambos estão trabalhando ali, né, com uma estrutura de auxiliar, então eles estão auxiliando a parada toda, e daí a gente vai utilizar o past participle, que a gente já acabou de ver ele, é aquela terceira coluna do verbo. Então dá uma olhadinha aqui, que nem, por exemplo, nesses exemplos que eu separei aqui pra você. Quando que eu vou usar o have ou o has? Muita gente me pergunta isso. Então, o has a gente utiliza pro he, pro she e pro it, ou seja, uma terceira pessoa no singular. Quando você estiver falando do John, do seu pai, da sua mãe, do meu tio, etc. É uma pessoa que não tá participando daquela conversa. E ela é uma pessoa só, aí você vai utilizar o has. Olha só, o I eu vou utilizar o have. Por exemplo, I have finished my homework. You have. You've visited London. He é o has. He has eaten breakfast. Perceba que aqui o verbo é eaten, que é a terceira coluna do verbo eat. Beleza? Que é comer. Então, ele comeu o café da manhã. She has read the book. Ou seja, ela leu o livro. It has rained a lot. We've done the chores. Ou seja, nós fizemos as tarefas. They've seen the movie. Eles viram o filme. Ah, só lembrando que esses caras, eles têm as contrações. Então, a contração do I have seria I've. You have seria you've. He has his, she has she's, it has its e we have we've. E daí o they have fica they've, beleza? É só você colocar essa pronúncia ali de v no final da pessoa. Olha meus outros exemplos aqui pra gente encerrar tudo. I've finished my homework, ou seja, eu finalizei, eu terminei o meu dever de casa. She's visited the museum, ou seja, ela visitou o museu.
They've cleaned the kitchen. Ou seja, eles limparam a cozinha. Vamos continuar para a aula, mas se você está me assistindo aí do English Quest, basta você pesquisar Present Perfect, ou seja, presente perfeito, e você vai ver a aula completaça com o Present Perfect. E se você quiser uma aula completa com o Present Perfect, relaxa, não tem problema. Eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo uma aula completa com o Present Perfect que eu tô deixando disponível aqui no YouTube, e também ela é uma aula lá do English Quest. Uma das várias, né, que eu deixei disponível aqui público no YouTube, beleza? Então vai ter aí acesso a essa aula, é só você entrar aqui na descrição desse vídeo para você assistir e se aprofundar um pouquinho mais nessa estrutura que é tão importante e confunde tanto os brazucas. Estuda esse cara, porque com certeza alguma vez na sua vida você vai ou ver ou ouvir, ou então até mesmo usar, beleza? Vamos continuar com a aula. Chubby one, we've done the rites. Where's the path? The path? Isn't it always there? Isn't it always there? Olha que interessante essa estrutura. A gente está utilizando o isn't, que é uma estrutura negativa, só que numa pergunta. Isso é uma coisa super possível de fazer no inglês, principalmente para quando você quer confirmar algo. Tipo, não tá sempre ali? Sabe quando você faz essa pergunta negativa? Então, olha só os meus exemplos. Isn't it cold today? Então você tá sentindo frio e você só quer confirmar que tá frio mesmo, que as outras pessoas estão sentindo o mesmo frio que você tá sentindo, né? Então ficaria bem essa tradução, ó. Não está frio hoje? Então, isn't she your sister? Ela não é a sua irmã? Então, tô confirmando, né? Algo que eu já mais ou menos sei e eu quero só confirmar. Pergunto, isn't she your sister? Ah, eu posso utilizar também, inclusive, no plural, só que daí já não é mais isn't. Aí vai se tornar aren't. Aren't they at school now? Ou seja, eles não estão na escola agora? Então, sempre quando você quiser confirmar, é possível você fazer essa pergunta negativa no inglês. Bora continuar com a aula. The path? Isn't it always there? Don't you trick me, you bald, pot-bellied brat. All I'm seeing are mountains, no path at all. Don't you trick me. Olha que interessante essa estrutura de não me engane. Só que perceba que normalmente a gente utiliza essa estrutura, né, de don't mais um verbo, tipo don't do it, ou então don't play, don't go, para quando a gente quer dar uma ordem. Isso é o que a gente chama de imperative, ou seja, imperativo no inglês. Só que perceba que aqui ele está colocando you no meio. Vamos ver alguns exemplos aqui para a gente entender melhor o que está acontecendo nessa frase. Bom, primeiro o imperativo é isso mesmo. Don't mais o verbo. Olha só, don't forget your keys, ou seja, não esqueça as suas chaves. Só que se eu coloco o you no meio desse daqui, eu tô dando uma ênfase, eu tô sendo um pouco mais enfático. E tô falando assim, ó, não se esqueça, você não vai se esquecer das suas chaves. Meio que nessa pegada, entendeu? Olha só, don't trick me. Uma ordem simples, direta, né? Não me engane, don't trick me. Só que daí se eu fazer assim, ó, don't you trick me, aí eu tô colocando essa ênfase, tá? Às vezes até mostrando desconfiança. Então, ó, don't lie to me, ou seja, não minta pra mim. Só que se eu falar assim, don't you lie to me, aí eu tô sendo mais enfático, eu tô sendo mais direto, eu tô sendo até um pouco grosso, vamos dizer assim, né? Mas enfim. Mas significa basicamente isso. Não minta pra mim. Vamos continuar com a aula. Don't you trick me, you bald, pot-bellied brat. All I'm seeing are mountains, no path at all. He sees wisely with faith. You are daft without it. Cut your nonsense. You must be that trickster himself, fooling us all along. Take my rake. You must be that trickster. Olha só que interessante, must be, que a gente sabe que must significa deve. Só que nesse sentido aqui, ele está sendo utilizado com uma ideia de adivinhar ou então concluir algo com uma certeza provável. Não faz muito sentido certeza provável, né? Mas suponhamos que você tá quase certo de algo e você tá deduzindo algo, você vai usar essa ideia do must, de tipo assim, deve ser você, sabe? Quando você vê assim,
claras evidências, você fala, deve ser isso. Essa é a ideia do must be sendo utilizado, né? Um dos empregos do must aqui a gente tá vendo nesse jogo. Dá uma olhada aqui, ó. He must be tired after work. Ou seja, você viu lá que o cara tá com nossa, tudo cansado, aquele aspecto de cansado, roupa suja, cara amassada, aí você fala, cara, esse cara deve estar cansado. Você concorda comigo que tem muitas evidências para você deduzir isso? Então aí é uma dedução até um pouco mais firme, vamos dizer assim, né? Ele deve estar cansado depois do trabalho. Olha só, that must be the new teacher. Suponhamos que você está esperando receber um novo professor, né? Aquele deve ser o novo professor. Essa é a tradução da frase que eu acabei de ler. Mas só que você vê lá que tem o cara com óculos assim, segurando a pasta com o giz na mão. Você fala, esse cara deve ser o novo professor. É aqui, ó. That must be the new teacher. Olha só, you must be hungry. Suponhamos que você tá aí com a sua namorada, o seu namorado e passou 7 horas sem comer, vocês estão viajando, você fala, cara, você deve estar com fome. Você tá deduzindo algo, mas só que você tá deduzindo algo com um pouquinho mais de certeza. É aí que a gente vai usar um dos usos do must. You must be that trickster himself, fooling us all along. Take my rake. Why so rude? I didn't force you to kneel. Throwing a tantrum at your age? Shame on you! Throwing a tantrum, olha que expressão maneira. Muita gente me pergunta isso. André, como é que eu falo dando chilique? Aquela criança tá dando chilique. É exatamente essa estrutura aqui que a gente vai utilizar. Throwing a tantrum. Por exemplo, he's throwing a tantrum, ou seja, ele tá fazendo birra, dando chilique, beleza? E a outra estrutura que a gente viu ali é shame on you, ou seja, que vergonha. Suponhamos que você vê alguém fazendo algo vergonhoso, ou então falando alguma coisa vergonhosa, por exemplo, que Wukong não é Souls-like, você vai falar assim, shame on you, que vergonha, está errado. Bora continuar com a aula para a próxima parte. A próxima parte é massa. Why so rude? I didn't force you to kneel. Throwing a tantrum at your age? Shame on you! You brat! Save your stupid path. I'll borrow one myself. Save your stupid path. Ou seja, guarde esse seu caminho idiota, vamos dizer assim. Ué, André, como assim? Guarde o caminho idiota? Que ideia é essa? Meio que a gente utiliza essa ideia de save para você mostrar que você tá indiferente com isso, ou então você não quer ouvir isso. Meio que como se fosse assim, enfia lá naquele lugar. Enfia esse teu caminho aí lá naquele lugar. Tipo, cara, tira ele daqui, entendeu? Olha só, vamos para os exemplos, né? Save your excuses, ou seja, guarde as suas desculpas para você. Eu não quero ouvir elas. O cara começou a falar desculpa do porquê que ele fez aquilo, do porquê que ele fez isso, você fala, ei. Save your excuses. Enfia lá naquele lugar essas suas desculpas. Save your comments. O cara começou a comentar, a falar coisas assim que você não quer ouvir. Você fala, cara, save your comments. Hey, bro, save your comments. Tá? Guarde os seus comentários para você mesmo. Ou então, conselhos, save your advices. Alguém começou a dar conselhos quando não foi pedido. Você fala assim, cara, save your advices. Eu não quero ouvir. Guarda para você os seus conselhos. Ok? Agora eu vou repetir toda essa cena novamente, só que agora sem legenda em inglês, sem legenda em português, para você praticar o seu listening. Muito importante você entender melhor inglês e praticar dessa forma assim, beleza? Muito obrigado por ter ficado aqui até o final desse vídeo e por ter, assistido aí e aprendido inglês com videogame, que é o que a gente faz aqui nesse canal, rapaziada. Deixa o like, se inscreve e se você quiser deixar também nos comentários qual que vai ser o próximo jogo que a gente vai trazer aqui nesse canal lindo e maravilhoso, então deixa aqui nos comentários ou então entra lá no Discord e vem trocar uma ideia comigo. Sem mais delongas, vamos praticar o nosso listening. Até a próxima, rapaziada. Fui! What took you so long? Constipation? I was nearly cooked alive in there. Move it. That same look again. A furry coat and a pinched face. Luck's all you've got. Great, another mute. Whatever. Let's not dally. Oi, kid. You look suspicious.
What kind of Yao Guai are you? I'm looking at that Buddha over there. See his belly button? It's so big. Me and you, we look way smaller. Buddha? Where is it? You see no Buddha because you think no Buddha. No thought, no sight. I, the sacred gourmand, saw enough Buddhas before you were born. Foolish brat. You didn't see that coming, did you? True hearts find their path, and the Buddha is on that path. Why not worship around with true hearts, for Buddhas may light your path. Worship my hoof. Visit temples, kneel to figures, tell no black from white. That's my master. I am fed up with all these skin-deep rites. No true heart, the path is sealed. With true heart, it's revealed. Chubby one, we've done the rites. Where's the path? The path? Isn't it always there? Don't you trick me, you bald, pot-bellied brat. All I'm seeing are mountains, no path at all. He sees wisely with faith. You are daft without it. Cut your nonsense! You must be that trickster himself, fooling us all along. Take my rake. Why so rude? I didn't force you to kneel. Throwing a tantrum at your age? Shame on you! You brat! Save your stupid path. I'll borrow one myself.